O navio real, horizonte azul, se estendia imponente diante do cais, suas dimensões colossais refletindo o brilho do sol da manhã. Para muitos, aquela embarcação era símbolo de férias luxuosas e exibições de poder econômico. Para Helena Cardoso, porém, aquele casco de aço representava uma armadilha flutuante, um cenário onde sua vida se desfazia em pedaços invisíveis aos olhos alheios. Nos portões de embarque, fotógrafos ocasionais clicavam sorrisos de passageiros ansiosos. Helena, 32 anos, cabelos castanhos ondulados, quase se escondia atrás dos óculos escuros que usava, como se quisesse passar despercebida. Sabia que não poderia. Há uma década era observada como a esposa troféu de Carlos Aragão, 45 anos, empresário de olhar cinza e ar de superioridade. Ele vinha logo atrás dela, acenando para alguns conhecidos, esbanjando aquele sorriso treinado que fazia todos crerem que ele era um homem fascinante. "Helena, querida", chamou ele em tom firme. "Não vá tão rápido. Temos de subir juntos." O coração de Helena bateu disparado ao ouvir aquela voz, não pela doçura, mas pela sutileza de quem tentava controlar cada um de seus passos. Ela diminuiu o ritmo. Ao lado de Carlos, tudo parecia impecável. Trajes caros, linguagem calculada, influência inquestionável. A poucos metros, Camila Dutra, esposa de um dos sócios de Carlos, abriu um sorriso. "Que casal lindo! Helena, esse seu vestido é de arrasar." Helena forçou um sorriso. Vestia um longo de seda creme, presente de Carlos. Ela não escolhera nem a cor, nem o modelo, e odiava o modo como aquilo grudava em seu corpo. Subiram ao convés, onde já havia grupos animados, rindo e distribuindo brindes com champanhe. Helena tentou respirar fundo, mas só aspirou o ar pesado do mar, misturado à sensação de sufoco. Primeira noite no cruzeiro. Festas, coquetéis, conversas ao som de música ambiente. Dentro do luxuoso salão principal, lustres imponentes pendiam, criando reflexos prateados sobre os rostos dos convidados. Homens de negócios, celebridades, todos em trajes elegantes. Helena estava junto de Carlos, que circulava de um grupo a outro, sempre mantendo a mão na cintura dela, como se fosse um acessório a exibir. "Carlos, precisamos conversar sobre a reunião de amanhã", soltou Roberto Moreira, velho parceiro de negócios. "Já decidiu se investirá no novo projeto de exportação?" "Estou avaliando", respondeu Carlos, sorrindo com formalidade. "Mas ainda precisamos de um sinal de confiança maior dos seus sócios, Roberto." Helena apenas ouvia, sem qualquer interesse naquilo, até que o olhar de Roberto recaiu sobre ela. "E a nossa querida artista? Faz tempo que não vejo nenhuma exposição sua, Helena." O estômago dela revirou. Artista. Há anos ninguém a chamava assim. Talvez nem se lembrassem de que, antes do casamento, Helena fora uma pintora promissora. O olhar de Carlos endureceu, embora mantivesse um sorriso. Helena está ocupadíssima com assuntos sociais e filantrópicos. A voz dele soava seca. A mensagem era clara. Falar de arte era um desperdício. Helena sentiu um aperto no peito. Teve vontade de sumir, mas ao invés disso, sorriu sem mostrar os dentes, fingindo concordar. Quando a música de fundo aumentou e o evento ganhou mais convidados, Helena tentou se afastar para pegar um ar no deck externo. Precisava ficar sozinha, ao menos por um instante. Assim que pisou o convés, uma brisa suave tocou-lhe o rosto. Ela se apoiou na amurada, contemplando o escuro do mar, lembrando-se vagamente da época em que podia pintar livremente. "Helena!" A voz de Carlos interrompeu seus pensamentos. "Por que saiu sem me avisar?" Ela deu um pulo, o coração disparado. Ele se aproximou devagar, o semblante preocupado. "Você está estranha. Já dissemos que não pode desaparecer da festa assim, sem explicação." Ela engoliu em seco. "Desculpe, Carlos. Eu só estava cansada."
Ele aproximou o rosto do dela. Para quem visse de longe, pareceria um gesto romântico. Mas, na verdade, ele falava quase rosnando. Não me faça passar por idiota. Volte lá para dentro, coloque um sorriso no rosto e cumpra seu papel. O medo se alastrou no olhar de Helena. Ainda assim, ela concordou com a cabeça, engoliu a raiva e retornou ao salão, pisando leve para não fazer barulho algum. Na manhã seguinte, Helena acordou com o sol banhando a suíte presidencial. Os feixes entravam pelas cortinas pesadas, delineando a silhueta de móveis caríssimos. Carlos já não estava na cama. Provavelmente tinha saído cedo para alguma reunião improvisada com seus associados. Ela pensou em aproveitar a solidão para vasculhar algo que a distraísse. Caminhou até o armário no canto, onde havia malas. Procurando roupas, topou com uma pequena maleta guardada. Abriu-a, revelando pincéis, tintas e um velho bloco de folhas, sua herança de tempos passados. Passou os dedos pelos pincéis, lembrando-se de quando passava horas em frente a uma tela, compondo mundos imaginários. Seu corpo estremeceu de saudade e também de temor. Carlos jamais aprovara seu envolvimento com pintura. Para ele, era perda de tempo e mancha no seu status, algo indigno. Helena mordiscou o lábio, mas decidiu arriscar. Pegou o bloco e, com um lápis, começou a rabiscar as linhas de um rosto feminino, o olhar desesperado, a mão tentando se libertar de algo invisível. Cada traço fazia seu coração bater mais rápido, como se ela estivesse ousando infringir uma regra poderosa. De repente, um barulho atrás da porta. Helena guardou tudo de volta num sobressalto. A porta se abriu e Carlos entrou, arregalando levemente os olhos ao vê-la junto ao armário. Procurando algo? Ele perguntou, entortando a sobrancelha. Uma roupa para hoje. Ela disfarçou, sentindo o rosto esquentar. Ele a analisou por alguns instantes, parecendo desconfiado, mas apenas assentiu. Vista-se. Vamos encontrar os Moreira e outros convidados para o almoço. Lembre-se de se comportar, entendeu? Ela concordou cabisbaixa. Aquela frase final, se comportar, ecoou como uma nova ameaça. O restaurante reservado para o encontro brilhava à luz do meio-dia. Os vidros panorâmicos permitiam uma vista hipnotizante do oceano. À mesa, Helena e Carlos se reuniam com Roberto Moreira e esposa Soraya Moreira, uma mulher sempre atenta aos detalhes ao redor. Então, Carlos, acredito que possamos fechar aquele acordo de importação se a gente... Começou Roberto, explicando cifras e projeções. Helena olhava para o prato sem apetite. A certa altura, Soraya tocou em sua mão, chamando-lhe a atenção. Você está bem, Helena? Parece tão calada. Helena ergueu o olhar, cruzando com o de Carlos, que a vigiava. Tentou sorrir. Estou apenas cansada. Esse navio é enorme e não dormi muito bem. Soraya meneou a cabeça com um ar de preocupação genuína. Roberto, por outro lado, seguiu falando de negócios e Carlos mergulhou de volta ao assunto. Alguns minutos depois, Soraya pediu licença para Helena, sugerindo que fossem ver a vista do deck superior. Roberto e Carlos ficaram conversando. Caminhando pelos corredores, Soraya soltou. Helena, desculpe a franqueza, mas você parece abatida, tensa. Não é a primeira vez que te vejo assim. Helena trincou os lábios. Pensou em dizer que estava tudo bem, mas ao encarar os olhos calorosos de Soraya, sentiu vontade de desabar. E se ela fosse a única pessoa confiável naquele mundinho de aparência? Eu estou atravessando problemas, sussurrou. É complicado. Quer me contar? Insistiu Soraya, pondo a mão de modo suave no ombro dela. É só... Carlos pode ser controlador demais, desconversou Helena, escolhendo as palavras. Às vezes fico sufocada. Soraya suspirou. Entendo, mas se precisar de ajuda, estou aqui, viu? O rosto de Helena se iluminou por um segundo.
Foi como um alívio saber que alguém a enxergava além do papel de esposa troféu. No final da tarde, Helena escapou para o convés novamente, fugindo do falatório incessante. Observou o mar tingido de tons rosados pelo pôr do sol. Aquela imensidão azul lembrava a ela uma tela inacabada. Pensou em retomar os esboços. Mas e se alguém a visse? E se Carlos descobrisse? O vento bagunçava-lhe os cabelos quando escutou passos. Virou-se nervosa, esperando ver Carlos. Porém, surpreendeu-se com um homem que aparentava meia-idade, cabelos grisalhos, ar de intelectual, vestindo uma camisa de linho amarrotada. "Desculpe incomodar", disse ele com um leve sorriso. "Sou Horácio Matos, curador de arte. Organizo exposições em navios de luxo. Reconheci você. É Helena Cardoso, certo?" Ela arregalou os olhos. Fazia anos que não escutava seu nome associado a exposições. "Desculpe, talvez eu esteja enganado", apressou-se ele, notando o sobressalto dela. "Mas já vi suas pinturas em revistas culturais. Você tinha um estilo impressionista moderno, não?" Helena sentiu uma onda de sensações conflitantes. Um estranho acabara de evocar o nome que ela quase esquecera. A pintora Helena Cardoso. Engoliu em seco, confirmando. "Sim, mas faz muito tempo." Horácio se aproximou um pouco, olhando para o mar. "Estou organizando uma mostra amanhã no deck principal. Achei que talvez..." Ela cortou. "Obrigada, mas não pinto mais. Meu marido não gosta." O curador arqueou as sobrancelhas, intrigado. Antes que pudesse responder, surgiu Carlos, o semblante fechado. "Quem é você? Algum fã inconveniente?" Horácio pigarreou. "Desculpe, não quis incomodar. Sou Horácio Matos, curador da exposição de arte a bordo. Me apresentei à sua esposa. Gosto muito do trabalho dela." Carlos soltou uma risada breve, sem humor. "Ela se aposentou das telas, mas obrigado pelo interesse. Precisamos ir agora." Pegou o braço de Helena com firmeza e a puxou para longe. Enquanto atravessavam o corredor, ele sibilou. "Está se exibindo como artista? Já disse que não quero você andando por aí dando margem a fofocas." Helena estremeceu, mantendo-se em silêncio. Por dentro, sentiu a velha chama da indignação. Horácio Matos realmente conhecia seu trabalho antigo. Aquilo latejava na mente, trazendo lembranças de um eu que ela tentava suprimir para sobreviver naquele casamento. Naquela noite, o jantar de gala ocorria em um salão majestoso. Músicos tocavam violinos. A comida era servida em louças finíssimas. Helena, no entanto, sentia o estômago revuelto. Carlos, a seu lado, mantinha um sorriso diplomático para cada pessoa que se aproximava. "Então, Carlos", dizia um investidor, brindando com vinho tinto, "as ações da sua empresa subiram, não?" "Sim, estamos expandindo", ele respondia, orgulhoso. Helena soltava um "com licença" e se afastava para uma área próxima às janelas. Precisava respirar. Avistou Soraya num canto, aparentemente também entediada das conversas de negócios. Soraya sinalizou para que Helena se aproximasse, mas antes que ela pudesse dar 2 passos, Carlos interceptou-a. "Já está se afastando? Temos que manter as aparências", sussurrou. Ela sentiu o coração se agitar. Estava cheia de manter aparências. "Só quero me sentar um pouco", disse sem encará-lo. Ele fechou a cara. "Agora não. Vamos até a mesa dos Dutra. Precisamos conversar com eles." Ela obedeceu, silenciando. Todo seu corpo implorava um minuto de paz, mas Carlos a arrastou até onde Camila Dutra e o marido riam de algo que certamente não lhe interessava. Por dentro, Helena gritava: "Basta!" Na manhã seguinte, Helena despertou antes de Carlos. Espreitou-o imóvel na cama e decidiu: "Vou desenhar." Pegou seu bloco oculto, sentou-se junto à janela e começou a rascunhar a mesma figura feminina em desespero, mas agora agregando cores, imaginando pinceladas fortes.
A mulher da ilustração estendia as mãos para fora de uma jaula invisível. O sol iluminava o papel, revelando nuances que a faziam se sentir viva por alguns instantes. Tão absorvida estava que não percebeu Carlos levantar-se atrás dela. "O que é isso?" A voz dele soou áspera. Ela congelou. Viu quando ele tomou o bloco de suas mãos, examinando a imagem. "Ainda desenhando?" questionou, sem disfarçar a irritação. "É só algo pessoal, Carlos. Não vou expor." Ele arremessou o bloco na cama. "Não acho engraçado. Já te disse que isso pode prejudicar nossa imagem. As pessoas podem achar que você não cumpre seu papel." Helena sentiu uma pontada de raiva, mas baixou a cabeça. "Não pretendo mostrar a ninguém. Desculpe." Com um suspiro de desprezo, ele largou o bloco e foi ao banheiro se arrumar. Helena pegou o caderno de volta. As folhas não se danificaram, mas ela sentia que a alma sim. No decorrer do dia, Helena percebeu movimentações estranhas. Carlos recebeu telefonemas misteriosos, falava em tom baixo, evitando que ela ouvisse. Algo sobre carregamento, prazo curto e investidores externos. De relance, ela captou a expressão tensa dele. Em seguida, ele saía dizendo apenas: "Fique no quarto, descanse." Ela obedeceu, mas não relaxou. Sentiu cheiro de encrenca. Resolveu então vasculhar gavetas e pastas na suíte presidencial, cheia de documentos. Encontrou extratos de contas em paraísos fiscais, contratos com firmas obscuras, nomes que não reconhecia. Guardou o máximo de fotos e anotações que pôde em seu celular. Antes de retornar, ouviu o som de passos no corredor. Guardou tudo. Quando Carlos entrou, encontrava-se no sofá com a TV ligada, fingindo distração. Ele a encarou demoradamente, como se a medisse. "Está muito quieta. Não foi a lugar algum hoje, não é?" Ela fez que não. "Só fiquei aqui." Ele manteve o olhar suspeito, mas não disse mais nada. À noite, enquanto a maioria dos passageiros desfrutava de festas, Helena viu a cabine vazia de novo. Carlos saíra alegando reuniões de negócios. A tensão que a dominava se agravou. Negócios num cruzeiro? Pensou em Horácio Matos, curador de arte. Será que poderia lhe pedir algum tipo de ajuda? Decidiu procurar Horácio disfarçadamente. Percorreu os corredores até chegar a uma pequena galeria no deck inferior, onde pinturas e esculturas estavam sendo instaladas para a exposição do dia seguinte. Lá estava o homem de meia-idade, folheando papéis e conversando com um auxiliar. Ao vê-la, ficou visivelmente surpreso. "Helena, você veio conferir a exposição?" perguntou, tentando ser cortês. Ela deu uma olhada em volta, apreensiva. "Na verdade, vim conversar. Preciso de um conselho." Ele indicou uma cadeira, afastou-se do auxiliar e sentou-se. Helena aproximou-se. "O senhor disse que admirava meu trabalho, mas não pinto há muito tempo. Meu marido não aprova." Ele arqueou a sobrancelha. "Me perdoe a pergunta, mas por quê? Você não precisa de permissão para produzir arte." Ela abaixou os olhos. "Carlos é controlador e acho que ele está envolvido em algo sério e legal. Encontrei documentos, mas tenho medo." Horácio respirou fundo. Parecia entender que havia mais naquela história que um simples conflito conjugal. "Com quem você poderia falar? Algum amigo, parente?" "Não tenho ninguém em quem confiar agora, exceto talvez Soraya Moreira. Mas..." hesitou. "Não sei se posso colocá-la em risco." Horácio se levantou, foi até uma pasta de documentos e pegou um cartão. "Conheço um investigador particular, Ramiro Costa. Já ajudou artistas em situações delicadas. Se você realmente encontrou algo comprometedor e precisa de proteção, talvez ele possa auxiliar." Ela pegou o cartão, guardando-o no bolso. "Obrigada. Só não fale nada a ninguém, por favor." Ele concordou com a cabeça.
Antes que pudesse dizer algo mais, Helena se despediu e saiu, olhando por cima do ombro para garantir que não estava sendo seguida. Trancada na cabine, segurando o cartão, Helena ponderou seus próximos passos. Ligar para um desconhecido, e se fosse um risco maior, mas o que tinha a perder? Aspirou fundo, pegou o celular e discou. Alô? Respondeu uma voz firme. Ramiro Costa falando. Senhor, eu sou Helena. Recebi seu contato de Horácio. Acho que meu marido está envolvido em crimes e preciso de ajuda. O investigador manteve um tom calmo. Entendo. Onde está você agora? Num cruzeiro, mas vamos atracar num porto em 2 dias. Acho que posso desembarcar. Certo. Quando desembarcar, nos encontraremos em um lugar público. Você terá documentos, provas? Sim, tenho. Fotografarei tudo. Ele deixou instruções sobre local e horário no próximo porto. Pediu descrição máxima. Helena tremeu da cabeça aos pés ao encerrar a chamada. Sentia-se como uma traidora do próprio marido, mas a verdade era que Carlos a traíra primeiro, em todos os sentidos. Na manhã seguinte, Helena intensificou a coleta de provas. Retirou fotos de contratos estranhos e salvou PDFs suspeitos no celular. Também juntou o pouco de dinheiro que tinha consigo. Carlos, desconfiado, a interrogava. Parece que anda fuçando minhas coisas. Ela negava, pretextando que buscava apenas um remédio para a dor de cabeça. Ele a observava com aquele olhar de fera, mas não encontrou nada à vista. As horas se arrastaram em uma expectativa insuportável. Carlos a obrigou a acompanhar outro almoço com parceiros. Ela era pura formalidade, respondia a perguntas sorrindo, mas o coração martelava. Está chegando a hora de me libertar. À noite, Helena pensou em avisar Soraya, mas temeu envolvê-la. Preferiu ficar calada. Se tudo desse certo, o investigador a ajudaria a denunciar Carlos e ela sumiria por tempo suficiente para que ele não pudesse encontrá-la. Finalmente, a embarcação ancorou no porto. Turistas se alvoroçaram, alguns para passeios, outros para ficar na cidade por algumas horas. Carlos, com uma expressão grave, avisou. Fique no navio, não vou demorar, mas não saia daqui, entendeu? Helena obedeceu, fingindo conformismo. Logo que ele se afastou, saiu da cabine, misturando-se à multidão de passageiros, descendo a rampa o mais discretamente possível. Em terra firme, sentiu um sopro de liberdade no peito. Pegou um táxi até o ponto de encontro com Ramiro. Encontrou-o num café simples e movimentado. Ele, homem de uns 50 anos, barba por fazer, olhos penetrantes, estava sentado a uma mesa com um laptop aberto. Quando a viu, acenou sutilmente. Helena, cumprimentou em voz baixa. Conseguiu reunir algum material? Sim. Ela entregou o celular desbloqueado. Está tudo aqui e tenho anotações em um pendrive. Ramiro conectou o celular ao laptop, analisando alguns arquivos com expressão cada vez mais surpresa. Isso é grande. Fraude, contrabando, corrupção política. Seu marido está bem enterrado nisso. E agora? A voz de Helena tremia. Vou acionar pessoas de confiança. Por enquanto, você não pode voltar ao navio. Ele provavelmente já sabe que você escapou. O coração de Helena disparou, confirmando suas maiores apreensões. Pensou em Soraya, que ainda estava lá, mas não tinha como avisá-la sem entregar sua própria fuga. Venha, disse Ramiro, guardando o laptop e chamando-a para sair. Conheço um local seguro. Em um pequeno apartamento nos arredores portuários, Helena largou a bolsa sobre uma velha poltrona. As janelas davam para um beco. O local era modesto, mas a cada minuto ali ela se sentia mais à vontade que na suíte luxuosa. Vá tomar um banho, descansar, sugeriu Ramiro. Vou contatar alguns colegas da polícia. Com esse volume de provas, podemos iniciar um inquérito. Ela assentiu, exausta. Precisava processar tudo.
Após um banho, sentou-se no sofá vestindo roupas simples que o investigador lhe arrumara. Olhou para as mãos, ainda trêmulas. Mal anoiteceu, seu celular vibrava com mensagens de Carlos. Onde você está? Volte agora. Você vai se arrepender, eu juro. A cada mensagem, o medo reavivava. Ramiro tomou o aparelho das mãos dela. É melhor não responder. Ele já percebeu que você sumiu. Com a voz frágil, Helena perguntou: e se ele me achar? Ele tem muito dinheiro, poder, contatos. Ramiro inspirou fundo. Faremos o possível para te proteger, mas precisamos acelerar esse inquérito. E se puder, denuncie tudo publicamente também. Publicar? Ela pensou na repercussão, no escândalo. Meu Deus! É a forma mais eficaz de pressionar as autoridades a agir. Nos dias seguintes, Helena mal dormia. O noticiário já comentava o desaparecimento da esposa de um grande empresário durante um cruzeiro. Carlos apareceu chorando em rede nacional, interpretando o marido abalado. Helena, meu amor, se estiver me ouvindo, volte. Não sei o que aconteceu. Só quero você de volta em segurança. Ela assistia aquilo com náuseas, sem acreditar no cinismo dele. Os jornais sensacionalistas especulavam que ela poderia ter um amante ou estar envolvida num roubo, tudo manipulado pela influência de Carlos. Ramiro a tranquilizava. Essa tática de difamação é comum, não se abale. Para suportar, Helena rabiscava em um bloco que comprou numa papelaria próxima. A arte voltara a ser seu respiro, mesmo que agora traçasse linhas mais sombrias, retratando angústia, grades, olhos lacrimejantes. Em contrapartida, o investigador se mexia intensamente, acionando contatos confiáveis na polícia. Entretanto, todo cuidado era pouco, pois Carlos podia ter agentes corrompidos a seu favor. Certa tarde, Helena recebeu uma visita inesperada. Soraya Moreira bateu à porta do apartamento, exausta, olheiras profundas. Como você me encontrou? Perguntou Helena, pasma. Soraya entrou, fechou a porta com um suspiro de alívio. Foi difícil, mas consegui rastrear umas pistas, precisava te ver. Por quê? Carlos está descontrolado. Ele e Roberto, eles falam de uma Operação Fênix, algo muito maior do que simples negócios, coisas ilegais. Quero ajudar. Helena sentiu um misto de gratidão e medo. Soraya, isso é perigoso. Você não pode se envolver. Já estou envolvida, exclamou com lágrimas nos olhos. Roberto me mantém no escuro, mas ouvi conversas estranhas, ameaças. E fiquei preocupada com você. Ramiro apareceu na sala, avaliando a visita com prudência. Helena o apresentou. Soraya então explicou tudo o que sabia, confirmando que aquela rede criminosa se estendia bem além de Carlos e Roberto, abrangendo políticos, juízes e empresários de alto escalão. Eles têm um nome para esse grupo poderoso, o Conselho, murmurou Soraya tremendo. Não sei quem são exatamente, mas Roberto os teme mais do que teme a lei. Ramiro franziu o senho. Isso complica as coisas. Precisamos reunir ainda mais provas e rápido. Helena viu Soraya reter um choro. Vou voltar ao cruzeiro, fingir normalidade. Mas Helena, se descobrir mais algo, te aviso. Elas trocaram um abraço. Soraya saiu tão furtiva quanto chegou. Os próximos dias foram um sufoco crescente. Helena devorava cada notícia, aflita. Carlos estava ampliando a campanha de difamação contra ela, fazendo manchetes sensacionalistas a acusarem de tudo que fosse possível. Mesmo assim, Ramiro seguia firme na apuração, trocando informações com delegados honestos que ainda não haviam sido comprados pelo Conselho. Helena, atormentada, tentava manter a sanidade pintando. Inadvertidamente, suas telas, improvisadas em papéis grandes, ganhavam contornos de denúncia. Começava a incluir símbolos que vira nos documentos de Carlos, cifras, nomes ocultos, como se tentasse expurgar os demônios de sua mente.
Quando o apartamento parecia sufocá-la por completo, Helena teve uma ideia ousada. Ramiro, e se eu exibisse essas telas em uma galeria? Não apenas como arte, mas como denúncia pública. Eles não poderão ignorar se virar assunto de mídia cultural. Ramiro a encarou pensativo. É perigoso, você vai se expor muito. Já estou exposta, e quanto maior a repercussão, mais difícil para eles me calarem. Ele entendeu a lógica, ainda que arriscada. A engrenagem começou a girar para organizar um evento repentino, onde ela pudesse revelar o que havia descoberto. O grande dia da exposição chegou. Através de contatos de Ramiro e alguns jornalistas independentes, Helena conseguiu um espaço numa galeria alternativa, famosa por abrigar artistas emergentes e mostras experimentais. O lugar não era enorme, mas tinha credibilidade. As paredes foram cobertas com as obras de Helena, telas, cartazes, desenhos que mesclavam a estética artística a documentos reais sobre a conspiração. Cada pintura apresentava referências aos nomes, valores e cifras que ela descobrira nos arquivos de Carlos. O convite ao evento, disseminado em redes sociais, dizia: A Verdade nas Sombras. Exposição de Helena Cardoso. Horas antes da abertura, Helena tremia de ansiedade. Vestia uma roupa simples, quase despojada, mas em seu olhar havia uma firmeza que não se via antes. Ramiro coordenava a segurança, colocando pessoas de confiança na porta e dentro da galeria. Soraya aparecera, trazendo notícias de que Roberto e Carlos estavam reunidos, furiosos, prontos para qualquer ação desesperada. O conselho não vai deixar barato, alertou Soraya. Eles são capazes de qualquer coisa. Helena respirou, apertando as mãos suadas. Precisamos fazer isso. No horário marcado, a galeria começou a encher. Jornalistas curiosos, blogueiros de arte, até alguns críticos renomados que recordavam o nome de Helena de exposições passadas. Ela ficou na porta, numa espécie de recepção informal, cumprimentando a todos com um sorriso tenso. Quando chegaram às 7 da noite, um dos organizadores pediu silêncio para que Helena falasse. Num pequeno palco improvisado, ela limpou a garganta, os olhos marejados de nervosismo. Boa noite. Eu agradeço a presença de todos. Antes de tudo, desculpem se não estiver à vontade. Passei anos sem expor e as obras que verão aqui não são apenas arte. Elas contam uma história real que estou vivendo, uma história de manipulação, violência e crimes. Um murmúrio atravessou o público. Câmeras de celulares já estavam apontadas. Alguns repórteres transmitiam ao vivo em redes sociais. Helena continuou. Eu poderia escrever um dossiê ou entregar provas anonimamente, mas escolher pintar foi meu grito de liberdade. Cada tela reflete uma parte do esquema criminoso que descobri, liderado por pessoas poderosas, incluindo meu marido, Carlos Aragão. É arriscado, mas a verdade precisa prevalecer. Pessoas se entreolhavam, surpresas com a ousadia. Helena então pediu a todos que circulassem pela exposição. Em cada quadro havia legendas denunciando valores suspeitos, nomes de empresas de fachada, transações ilegais, tudo codificado em pinceladas e colagens de documentos impressos. A reação foi imediata. Jornalistas começaram a gravar vídeos e entrevistas. Alguns, incrédulos, questionavam a veracidade das denúncias. Helena explicava, mostrando fotos e extratos originais que guardara. O barulho foi crescendo e a galeria ganhou um clima carregado de urgência. De repente, um grupo de homens engravatados entrou. Um deles tinha ares de segurança particular, outro aparentava ser assessor de Carlos. Eles tentaram avançar sobre Helena, mas foram contidos por 2 policiais civis disfarçados, apostos no local. O tumulto chamou ainda mais atenção. Essa exposição é uma farsa, gritou um dos capangas. Removam isso! Helena recuou assustada.
mas Ramiro apareceu ao lado dela, mostrando identificação policial. O evento é legal e a senhora Helena possui provas das acusações. Sugiro não tocarem em nada. As câmeras focaram aquela discussão, transmitindo ao vivo. A confusão só aumentava a curiosidade popular. Minutos depois, as luzes piscaram e se apagaram. Um blackout repentino jogou a galeria na escuridão. Gritos ecoaram. Helena gelou por dentro. Será que tentavam sabotar a exposição ou algo pior? Foi quando ouviu passos apressados. Uma mão a agarrou, puxando-a. Ela tentou se soltar, mas a voz de Ramiro soou ao seu ouvido. Sou eu. Vamos sair daqui agora. Ele a conduziu pelos fundos, usando uma lanterna de bolso. Soraya vinha junto, apavorada. Passaram por corredores estreitos até chegarem a uma rua lateral. Um carro os esperava com o motor ligado. Entraram de supetão e o motorista arrancou, sumindo na noite. Helena olhou para trás, vendo as ruas ficarem distantes. O coração batia como um tambor. Deu tempo de mostrar tudo? Perguntou, quase sem fôlego. Sim, Ramiro garantiu. Bastou essa transmissão ao vivo. Já espalhou na internet. O conselho e seu marido vão ter dificuldade para encobrir o que viram. Soraya, sentada ao lado, secava o rosto suado. Tomara que a polícia decente haja rápido. Mais tarde, recolhidos a um ponto de apoio da polícia, Helena recebeu uma enxurrada de notícias. A principal, alguns membros do conselho, pegos de surpresa, começaram a se mover para silenciar fontes e apagar rastros. A tensão escalava e Carlos, sumido após o fiasco na galeria, era procurado para esclarecimentos. Infelizmente, eles vão reagir, alertou Ramiro. Pessoas desse calibre não aceitam cair sem luta. E o que faremos? A voz de Helena tremia. Precisamos protegê-la, não saia desacompanhada. Alguns policiais de confiança vão montar guarda, mas você tem que se manter longe de locais públicos por uns dias. Helena sentiu vontade de chorar. Achava que, ao expor tudo, ficaria livre de imediato. Mas a verdade é que aquela era apenas a primeira batalha. Soraya, em pé, falava ao telefone, tentando descobrir o paradeiro de Roberto e Carlos. Desligou com o rosto abalado. Parece que eles fugiram. A polícia tem mandados de prisão, mas não os encontra. Helena levou a mão à boca, engolindo o desespero. Se Carlos estava escondido, poderia tentar qualquer coisa contra ela. O tempo passou angustiante. A mídia continuava repercutindo as denúncias, veículos independentes faziam reportagens e até televisões maiores começavam a cobrir o tema, embora alguns tentassem desqualificar Helena. Ao mesmo tempo, vários políticos e empresários corrompidos eram mencionados. Uma crise se avolumava no alto escalão. Helena fora instalada num abrigo provisório sob a guarda de 2 agentes. Numa tarde, recebeu a notícia de que sua história ganhava grande repercussão na internet, mobilizando pessoas a protestar contra a corrupção. Ela chorou, aliviada e sobrecarregada, diante de uma televisão que repetia manchetes. Esposa de empresário acusa marido e rede secreta de crimes. Ramiro surgiu ao lado, colocando a mão em seu ombro. Está sendo corajosa, mas não abaixe a guarda. Ela suspirou. Nem sei se sou corajosa. Só estou cansada de viver amedrontada. Dias depois, um chamado urgente sacudiu aquela aparente calmaria. Agentes federais, tendo rastreado informações das investigações, pediam que Helena comparecesse a uma delegacia especializada para prestar depoimento formal e consolidar o inquérito. Ramiro avisou. Vamos de carro oficial. Qualquer passo em falso pode ser perigoso. No caminho, Helena olhava pela janela. Lembrando-se de quando entrou no navio Horizonte Azul, parecia uma eternidade atrás. Em certa altura, passou por um cartaz gigante de Carlos, estampado em uma propaganda de campanha beneficente antiga. Sentiu um calafrio. Era como ver um fantasma.
Chegando à delegacia, uma dúzia de jornalistas se acotovelava, lançando perguntas. Helena baixou a cabeça e entrou rapidamente. Lá dentro, prestou seu depoimento por horas, descrevendo as agressões, as fraudes, os documentos. Ao final, estava exaurida, mas com uma sensação de que cada detalhe acrescentado era um prego no caixão da organização de Carlos. Numa noite qualquer, Helena tentava dormir no quarto seguro, mas o sono não vinha. Subitamente, ouviu gritos e ruídos no andar de baixo. Correu para se trancar no banheiro, temendo o pior. De lá, escutava passos pesados, um estrondo como se quebrassem algo. Então, vozes de policiais ordenando que alguém se rendesse. Em seguida, silêncio. Ela abriu a porta, coração em disparada. Encontrou Ramiro e os dois agentes ofegantes. Havia um homem inconsciente no chão, aparentemente um capanga enviado para invadir a casa. "Conseguimos detê-lo", disse um policial, "mas isso confirma que sabiam onde você estava." Helena abraçou o próprio corpo, os olhos marejados. Não poderia continuar ali. Novamente, teve de arrumar as poucas coisas para ser transferida a outro local, ainda mais sigiloso. A cada mudança, era como se a vida perdesse estabilidade. A essa altura, Soraya informou que vazara uma informação interna. O conselho planejava uma limpeza, chamada de Projeto Ressurreição, para eliminar qualquer ameaça. Helena estava no topo da lista. Esse plano terrível previa atentados, destruição de provas e suborno a autoridades. Quando Helena soube, suas pernas quase cederam. Ela se lembrou do quadro que pintara, retratando uma mulher acorrentada, e sentiu que ainda estava presa a correntes de medo. Mas decidiu não ceder. Juntou suas coisas e fugiu novamente, contando unicamente com Ramiro e alguns aliados. Em meio a esse caos, um fio de esperança surgiu. Manchetes pipocavam. Escândalo de corrupção atinge altas patentes. Polícia deflagra operação contra a rede secreta de empresários. Várias figuras proeminentes foram presas. Helicópteros da imprensa filmavam movimentações policiais. O país comentava, indignado, sobre a grandiosidade dos crimes. Helena, no esconderijo, ficou sabendo que Roberto fora capturado, mas Carlos e alguns comparsas escaparam. A imagem do marido, antes de filantropo respeitado, agora surgia em reportagens que o apontavam como fugitivo. Ela temia uma retaliação final, um golpe de desespero. Por volta do entardecer de um dia nublado, Helena recebeu uma ligação de um número desconhecido. Atendeu hesitante. "Helena", disse a voz. Era Carlos. O coração dela disparou. "Você me destruiu na mídia. Acabou com tudo que construí." "Por quê?" Ela prendeu a respiração, surpresa por ele ter conseguido o número. "Carlos, você..." "Eu só disse a verdade. Não aguentava mais suas mentiras e agressões." Ele soltou um riso áspero. "Acha que venceu, que vai viver em paz. Devo lembrar que ainda sou seu marido e sempre serei." Helena sentiu o pavor subir pela espinha. "Você não vai me intimidar." Ele sorriu cínico. "Veremos." Desligou. Ela deixou o celular cair, tremendo. Ramiro se aproximou. "O que houve?" "Ele me ligou. Disse que..." Ela não conseguiu concluir. Ramiro cerrou os punhos. "Isso significa que está por perto. Redobraremos a vigilância." No dia seguinte, Helena recebeu um chamado para comparecer a uma entrevista coletiva ao lado de delegados federais e promotores, a fim de reforçar as acusações contra Carlos e o conselho. Ela hesitou, mas entendeu a necessidade de manter a pressão pública. Ramiro e Soraya concordaram. No local do evento, flashes de câmeras disparavam por todos os lados. Ela sentou-se a uma longa mesa cercada por autoridades.
Um delegado esclareceu as investigações, confirmando a existência de uma rede de lavagem de dinheiro, tráfico de influência e até tentativa de assassinato de testemunhas. Quando chegou a vez de Helena falar, engoliu o nó na garganta. Por anos vivi sob manipulação e abusos. Finalmente pude reunir provas. Peço que a justiça siga firme. Espero que mulheres que passam por algo parecido encontrem coragem e ajuda. A comoção foi instantânea. Alguns repórteres gritavam perguntas, mas a equipe de segurança logo encerrou a coletiva temendo incidentes. Logo após esse ato público, Soraya recebeu uma mensagem de Roberto, que estava preso, dizendo: "Carlos está indo para cima dela. Tome cuidado." O aviso era vago, mas aterrador. Os policiais moveram Helena para outro local, uma casa protegida numa região afastada. O cerco se fechava. Numa noite de luar, Helena, sozinha em seu quarto, começou a pintar novamente. Escolheu uma tela grande, cores densas, projetando a imagem de uma fênix queimada, mas renascendo das cinzas. Passou horas ali, até que a madrugada avançou. "Não vou permitir que me apaguem", sussurrou. As buscas por Carlos se intensificaram. Helicópteros da polícia sobrevoavam portos e pistas de pouso clandestinas. O país inteiro falava do assunto. Era o maior escândalo de corrupção em décadas. Uma rede tão grande que envolvia juízes, deputados, empresários e até celebridades. Enquanto isso, Helena tentava manter a mente ocupada. Ramiro contava que já tinham provas suficientes para um processo gigantesco e que, sem dúvida, uma grande parte do conselho seria derrubada. Ela, porém, se angustiava. Por que ainda não pegaram Carlos? Foi nessa atmosfera de tensão que veio a última cartada. Um informante revelou à polícia que Carlos tinha um navio cargueiro pronto para zarpar durante a noite. Estava tentando fugir do país. As autoridades planejaram uma emboscada no porto. Pediram que Helena ficasse em segurança. Mas perto da meia-noite, Helena recebeu uma ligação anônima. Uma voz distorcida dizia: "Ele raptou Soraya. Venha ao armazém 4 do cais, ou ela morre." Helena gelou. Soraya, a única amiga fiel, refém, precisava de ajuda. Avisou Ramiro, que chamou a polícia. Uma operação de resgate foi montada às pressas. No caminho, Helena tremia, a mente em tumulto. Se fosse uma armadilha, provavelmente era. Ainda assim, não havia opção. Os carros chegaram ao cais escuro. Policiais se posicionaram em silêncio. Helena, contrariando a vontade de Ramiro, quis ir à frente, pois a voz anônima exigira sua presença. Entrou num armazém amplo, iluminado por poucas lâmpadas, com cheiro de ferrugem e sal. No centro, avistou Soraya amarrada a uma cadeira, olhos cheios de terror. Ao lado surgia Carlos, armado. O rosto dele estava macilento, cheio de rancor. "Finalmente, minha querida", ironizou ele, apontando a arma para Helena. "Veio sozinha?" Ela manteve a voz trêmula, mas encarou-o. "Deixe Soraya em paz. É comigo que você quer acerto." Ele riu, amargo. "Você e sua exposição de arte suja arruinaram minha reputação. E acha que vou permitir que siga vivendo livremente depois de tudo?" Ela sentiu as pernas fracas, porém se forçou a não desmoronar. Por trás de caixas empilhadas, Ramiro e policiais se moviam sorrateiramente. Carlos, percebendo um movimento, agarrou Soraya, encostando a arma em sua cabeça. "Mais um passo e eu mato as duas." O terror se estampou no rosto de Helena. Ela levantou as mãos. "Pare, Carlos. Eu me rendo. Mas, por favor, solte Soraya. Ela não tem culpa." Ele pressionou o cano na têmpora de Soraya, que chorava petrificada. "Cale-se!" ele gritou. "Sempre foi tão fraca, Helena, tão insignificante. Achou que um bando de rabiscos te salvaria de mim?" O ódio e o sofrimento contido há anos explodiram nela. "Não são rabiscos", rebateu com firmeza inesperada. "É arte, é verdade, e não vou me calar." Um tiro ecoou.
A bala acertou uma caixa de metal ao lado de Helena, ricocheteando. Ela se jogou ao chão, ofegante. Polícia e capangas trocaram tiros. Em meio ao pandemônio, Helena rastejou até Soraya, que estava imóvel, mas sem ferimentos. Tentou soltar as amarras, e Carlos atirou novamente, roçando o ombro de Helena. Uma dor ardente invadiu seu corpo, mas ela persistiu, até que, com força, rompeu os nós. Ramiro e 2 agentes surgiram por trás de Carlos, gritando: "Largue a arma!" Em meio a disparos, Carlos tentou correr. Saiu por uma porta lateral, mancando, deixando para trás ecos de fúria. Soraya abraçou Helena, ambas tremendo. A polícia seguiu em perseguição. Após alguns minutos de tensão, veio a notícia por rádio. "Suspeito detido!" bradou um policial. Helena, respirando em soluços, afundou no chão do armazém. Soraya e Ramiro se ajoelharam ao lado, tentando estancar o sangramento no ombro dela. O som das sirenes invadiu a noite. Finalmente, Carlos estava capturado. As semanas seguintes se transformaram em um longo processo de recuperação para Helena. Primeiro, do ferimento no ombro, que felizmente não fora grave. Depois, da reabertura de antigos traumas psicológicos. Tinha pesadelos, lembrava-se dos gritos de Carlos, do tapa no navio, dos olhares de escárnio. Mas havia um bálsamo. As mensagens de apoio que chegavam de inúmeras mulheres que se identificaram com sua história, bem como o andamento do processo criminal contra Carlos, Roberto e grande parte do conselho. Notícias davam conta de julgamentos iminentes, provas contundentes. A conspiração ruía. Num dia de sol, Ramiro a visitou e trouxe jornais. Manchetes estampavam: "Condenações históricas atingem esquema de corrupção. Empresário Carlos Aragão recebe pena máxima." Ela leu tremendo, mas sentiu uma leveza no peito. Aquilo significava que, enfim, estava livre? Soraya, que ficou ao seu lado quase todo o tempo, também refletia sobre a própria vida. Roberto, seu marido, cumpriria pena longa. Ela mesma repensava tudo que vivera naquele mundo de luxo. Agora, estava decidida a recomeçar. Quando Helena recebeu alta do hospital e se estabeleceu num pequeno apartamento, discretamente, passou a pintar com mais frequência. Abriu cada caixa de tintas que restara e, pela primeira vez em muitos anos, fez algo por si mesma, sem medo de retaliações. Seu ateliê improvisado recebia a luz da janela pela manhã e ela pintava até a exaustão. Os temas ainda eram fortes, falando de dor, mas também de renascimento. Trabalhava a imagem de uma mulher sobre o mar revolto, segurando um pincel como se fosse uma espada. Sentia que cada cor representava uma emoção superada. Em paralelo, alguns advogados a procuraram para tratar de divórcio. Ela decidiu assinar tudo imediatamente, extinguindo de vez o laço legal que aprendia a Carlos. Ao concluir o processo, sentiu um sopro de liberdade. Enfim, Helena Cardoso. Meses depois, uma galeria de arte anunciou a abertura de uma nova exposição individual, Renascida das Sombras, por Helena Cardoso. O nome já dizia tudo. Helena, agora mais segura, escolheu apresentar ao mundo sua jornada através da pintura. Os convites traziam uma sinopse sucinta, sem citar diretamente o caso escandaloso, mas era impossível separá-la da repercussão que tivera. No dia da inauguração, críticos e curiosos lotaram o espaço. As telas exibiam elementos simbólicos: correntes quebradas, jaulas abertas, asas manchadas mas firmes, representando superação. Em uma das salas, surgia um painel gigantesco com recortes de matérias jornalísticas colados, por cima dos quais Helena pintara a si mesma de pé, encarando o observador. O evento causou comoção. Em um canto, Soraya assistia, emocionada, vendo Helena ser entrevistada por veículos internacionais. A pergunta recorrente era: como se sente ao expor essa dor?
Helena respondia, a voz serena, mas vibrante. A arte foi minha forma de gritar quando não tinha voz. Hoje, grito não só por mim, mas por quem ainda está presa em silêncio. No momento final da exposição, Helena se retirou para a varanda da galeria, contemplando as luzes da cidade. Tudo parecia diferente daquele convés luxuoso onde sofrera humilhações. Um vento suave tocou-lhe os cabelos e ela recordou a si mesma tempos atrás, perdida e assustada. Agora sentia-se dona do próprio rumo. Não que estivesse completamente curada, ainda tinha cicatrizes, noites de insônia, traumas que levariam anos para cicatrizar. Mas estava determinada a prosseguir, um passo de cada vez, apoiada na arte e na verdade que escolhera expor. Quando as cortinas da galeria se fecharam ao público, Helena caminhou entre as telas em silêncio. Cada uma contava um capítulo doloroso, mas também carregava a vitória de ela não ter sido destruída. Em um canto, uma grande tela da Fênix, repleta de cores quentes. Ela sorriu, tocando a pintura. "Somos mais fortes do que acreditamos", sussurrou. Nesse instante, Ramiro se aproximou trazendo Soraya. As duas amigas se abraçaram forte, lágrimas de esperança reluzindo. O investigador manteve um semblante de satisfação por vê-las a salvo e reconstruindo a vida. Assim, encerrou-se o círculo que começara com Helena em silêncio, subindo a bordo de um navio que se transformou em pesadelo. Naquele instante, na quietude da galeria, ela renascia, livre e pronta para pintar os próximos capítulos de sua história. Agora, com luz própria. Fim.